Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. E no episódio de hoje a convidada é a Mari Vabo. Hoje a gente vai conversar sobre feminilidade, masculinidade, vamos falar sobre vários temas interessantes. E ela também vai contar um pouco da história dela, como que foi o processo de conversão que ela passou. E é isso, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Já peço para vocês encaminharem essa live para os amigos de vocês, para o pessoal que vocês conhecem. E homens e mulheres, né? Mas especialmente homens, estejam nessa live, prestem atenção em tudo que a gente vai conversar por aqui, porque a Mari é especialista no assunto. Ela fala sobre masculinidade, como que o homem tem que ser para poder conquistar uma mulher corretamente e tudo mais. Então vai ser um papo muito edificante, muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata o Sabedoria Cast, é um programa que a gente traz aqui no meu perfil todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, onde eu falo, entrevisto pessoas, pergunto sobre o processo de conversão delas, o trabalho delas. São vários convidados que eu trago por aqui. Inclusive, eu quero sugestão de vocês, de convidados que vocês querem que eu traga aqui para esses episódios de Sabedoria Cast. Se vocês tiverem aí sugestões de convidados, podem me mandar, podem pedir aqui, podem me mandar no direct também, que eu tenho certeza que eu vou providenciar, tá? Todo mundo que vocês quiserem aí que eu traga para esse programa do Sabedoria Cast. Gente, sim, vai ficar salva essa live, podem ficar tranquilos, porque todas as lives de Sabedoria Cast ficam salvas e também vão ser disponibilizados lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, então vocês podem ficar tranquilos. Mas nada como assistir ao vivo, né, gente? Quando a gente assiste ao vivo, a gente consegue interagir, acompanhar, e isso é muito bom. Então eu já vou convidar, a nossa convidada já está presente aqui. Seja bem-vinda, Mari, já vou te convidar para você fazer parte dessa live, deste episódio de Sabedoria Cast. Você convidar. Oi, Mari, seja bem-vinda. Olá, Tudo muito bem? boa noite, Ana. Obrigada pelo convite, querida. Tudo bem, e você? Como é que você tá? Imagina, eu que agradeço por ter aceitado. Estou muito feliz que a gente vai poder conversar um pouco. Uma honra estar aqui contigo, querida. Eu Legal. também, graças a Deus também. E aí, tá preparada para ser entrevistada no Sabedoria Cast? Novidades para mim, Almaros aí. Sejam bem-vindos, rapazes. Vai ter um monte de homem nessa live, Ana. Eu falei para os meus seguidores homens não saírem dessa live, porque hoje eles vão receber, como você disse, muitas pílulas de sabedoria de quem conhece mesmo o coração da mulher, os desejos da mulher, né? Então, hoje o papo vai ser bem interessante. Mas as mulheres também, claro, fiquem aqui na live, se espelhem na Mari, porque ela vai ter bastante coisa para falar também para nós mulheres, contar a vida dela, contar um pouco da história dela aqui pra gente também. Mari, eu já queria começar te perguntando sobre... Faz uma apresentação breve, assim. Quem sou eu? Quem é a Mari? Apresenta-se aí pro pessoal. Claro, obrigada. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu tô aqui te acompanhando tem algum tempo. E, assim, eu fiquei encantada do como que você leva a palavra de Deus, assim, de uma forma muito acessível, né? Para todo mundo, para o jovem, para o adulto, para compreender e acessar mais esse conhecimento que nos aproxima de Deus. Então, parabéns por isso. E antes de eu me apresentar aqui, eu preciso dar um recado, Ana, porque tem um monte de rapazes aqui que me acompanham entrando. Rapazes, ponderem esses comentários. Vocês me conhecem. Se eu ver besteira nos comentários, vocês vão ser excluídos não só da live, mas bloqueados do meu perfil também, nunca mais do meu conteúdo. Então, estou avisando, respeito. Respeito, e aqui não é momento de vocês tirarem dúvidas exatamente assim sobre sedução, tá, gente? Então, se abram para novos conhecimentos, para uma sabedoria que vai te levar para outro nível na sua vida, para te aproximar de Deus, daquilo que realmente é importante na nossa vida, tá? Então, vamos lá, agora eu vou... Só preciso botar o povo, né, no trilho para poder a gente começar. Ana, eu sou Mariana Vabo, eu tenho 32 anos, sou bióloga, mestre em biologia, especialista em comportamento humano. E hoje eu falo com os rapazes, com os homens, eu passo os segredos, os desejos ocultos das mulheres. Aqueles desejos que nem sempre as mulheres falam e os homens não sabem sobre os relacionamentos. Para que os homens entendam quais são essas necessidades das mulheres femininas, para que uma mulher se apaixone por ele. E é isso que eu faço hoje.
Entendi. E é muito legal, por sinal. Eu tenho acompanhado aí os seus podcasts que você posta, os recortes, todos maravilhosos. Já salvei um monte nas minhas pastas. Polêmicos, né, Ana? Polêmicos, mas essenciais, né? São muito bons mesmo. Faz parte. E assim, eu quero começar te perguntando, primeiramente, sobre a sua vida espiritual. Por que que eu vou te perguntar sobre sua vida espiritual? Aqui no Sabedoria Cast, para quem não conhece, pro pessoal aí que tá vindo do perfil da Mari, Apresenta para eles, Ana. é verdade, tem bastante gente aqui que chegou, né, na live, que veio com a Mari, o pessoal. Enfim, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 22 anos e eu faço um trabalho aqui no Instagram de evangelização. Eu falo sobre vida espiritual, catolicismo, catequese. O meu objetivo aqui no Instagram é mostrar o básico do catolicismo, tudo que a pessoa precisa saber para ser católica de verdade, sabe? E o meu lema aqui, desde o começo, sempre foi conhecer para crer. Então, eu sempre falo, pessoal, que é imprescindível a gente buscar conhecimento, a gente se esforçar para conhecer a nossa fé, a verdade que está na nossa fé. E para isso eu também tenho o meu curso Sabedoria Católica, onde o pessoal também pode fazer a catequese básica, aprender tudo que precisa sobre a fé, para poder aumentá-la também. Mas enfim, por que eu vou te perguntar já direto sobre sua vida espiritual, como que você se converteu, como que foi o seu processo, se você sempre foi católica, enfim. Aqui no Sabedoria Cast é uma espécie de podcast em forma de live que eu apresento todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. E aí eu trago convidados especiais, vocês estão vendo, né, como os convidados são especiais. Toda quinta-feira vem alguém para falar sobre a sua história de vida, de conversão, né? Como que foi, contar detalhes, assim, né? Como que foi esse processo, se já nasceu católico, se passou a ser, como que foi tudo isso. E também para contar sobre o trabalho de cada uma dessas pessoas que eu entrevisto aqui. Então, o objetivo é falar sobre vida espiritual, mas falar também sobre o trabalho, o que as pessoas fazem, qual o objetivo de vida. E também divulgar o seu trabalho, né? É uma oportunidade também da pessoa divulgar aqui o trabalho dela. Mas, como eu disse, vamos começar aí entendendo como que a Mari se tornou católica, como que foi esse processo. Conta pra gente se você já nasceu em berço católico, passou por um processo de conversão, como que foi tudo isso, Mari? Olha, a história aqui, minha filha, é um rolo, viu? É um rolo, isso, então, ó. Já tem um rapaz aqui perguntando, também quero saber dessa história da Mari. Realmente. Eu era, assim, Ana, aquela pessoa completamente desacreditada em Deus. Eu era ateia. Ateia mesmo. Bióloga, né? Tinha a filosofia do ver para crer. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Do átomo para fora, do átomo para dentro é tudo besteira. Então eu tinha uma visão muito materialista sobre a vida, né? Essa aqui é a verdade. Então eu não acreditava em absolutamente nada. E eu vim de uma família muito, popularmente falando, muito doida com relação à religião. É o brasileiro, né? Se vê um padre, pede bênção, mas final de semana, na sexta-feira, tá na reunião lá do centro espírita, aí tem um elefantinho dentro de casa de não sei o quê, aquela confusão que você sabe muito bem como é que é. E eu cresci num ambiente, assim, falando, espiritualmente falando, que eu tinha pavor de religião. Eu tinha pavor de falar de qualquer coisa espírita. Porque a minha mãe era espírita. Espírita, assim. E, gente, rapazes, fiquem em paz, sabe? Como eu sempre falo pra vocês, a sua religião não interfere em nada sobre o que eu penso a seu respeito. Eu vejo vocês como filhos de Deus, seres humanos que têm objetivos e buscam um relacionamento. E esse é o que me importa. A minha mãe, espírita, só que era aquela espírita bagunça também. Não é um, tipo, kardecista ou um bandista. Não, ela... E em todas essas misturas possíveis. E eu lembro que eu tive uma experiência na infância que me trouxe uma visão assim, sobre o mundo espiritual muito ruim, vamos dizer assim. A minha gata passando aqui atrás. Gracinha. Que eu tinha uma coisa, quando eu era criança, que eu via um lobo dentro de casa. Eu via o rosto de um lobo numa janela, lá de casa. E a minha mãe... Não vai derrubar nada aí, menina. A minha mãe foi e me levou em centro e tal. Aí eu tenho a memória
né? Que eu não entendia muito bem. A memória da minha mãe me levando num centro, depois de já ter me levado em igreja para rezar e não sei o quê, enfim. Que o pessoal chegou lá e fez uma pólvora ao meu redor e tacou fogo naquilo. E eu pequena, né? Sei lá, uns 5 anos de idade, talvez, 4, por aí. Aquele fogo levantando ao meu redor e nas paredes, um monte de bicho morto. E eu sempre gostei muito de animais. Muito. Inclusive, hoje eu olho para a natureza. Quanto mais eu entendo a natureza, quanto mais eu vejo a ciência, mais eu entendo Deus, né? Então, eu sempre tive muito essa empatia com o mundo animal. Não à toa, eu me especializei primeiro em comportamento animal. E aí, menina, eu lembro que aquilo ficou assim muito marcado de uma forma muito negativa para mim. E minha mãe sempre teve essas crendices dela, então eu achava aquilo assim, não, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, porque eu associei muito aquilo também a maus tratos animais, enfim. Bom, cresci totalmente aversa a qualquer religião. E aí, quando eu fui para biologia, me especializei, mestrado, etc., aí que eu me afastei mesmo e falei assim, o quê? Não, o que eu preciso não é nada disso, eu não preciso de religião e etc. E aí me defini como ateia. Por um bom tempo, me defini dessa forma, até que eu comecei a estudar, literalmente, né? Estudar sobre o que é Deus, sobre o mundo espiritual, quais são os conceitos que existem a respeito disso, sem direcionar isso para alguma religião. Estudei muita física quântica, então fui, né, para aquele lado mais espiritualista da coisa, tal. Até então, eu ainda me permanecia ali naquele... Ali eu já estava meio agnóstica, né? Não acredito, mas não acredito. Tá. Onde que, de fato, a minha fé surgiu? Hoje, meu marido, o Arthur, tá aqui atrás, esperando, assim, ouvindo a live. O Arthur, ele vem de família católica. Só que o Arthur, ele estava numa fase, vamos dizer assim, que ele não estava muito assíduo. O pai dele é diácono, o pai dele serve, enfim, bem católico. E a gente começou a se relacionar, bem no iniciozinho mesmo, assim, do meu namoro, do nosso namoro. Ele puxava uns assuntos comigo, Ana, sobre Deus e tal, e eu era assim, não, isso é besteira. Não, não. Ele começava a falar, virava quase uma discussão, sabe? Porque eu queria, assim, cortar aquele assunto fora. Aí, passasse um tempo, a gente começou a realmente ter mais diálogos sobre isso e tudo mais. Eu comecei a estudar mais. Pois bem, chegou-se um dia que, quando eu percebi, estávamos eu e ele orando para comer. Coisa que jamais era inconcebível para mim fazer uma oração. Era inconcebível. E quando eu dei por mim, estávamos lá, eu e ele, a gente sentando antes de um alimento, coisa básica, agradecendo por aquilo. Aí, e isso eu ainda não tinha ido para a igreja, tá, gente? Não. Ele chegou um dia e me contou uma coisa. Que teve uma vez, e aqui que você vai entender, olha só como que Deus atua, né? Que teve uma vez que ele estava na minha casa, e em um daqueles dias que puxou algum assunto comigo e eu totalmente fechada, coração fechado, que ele saiu, me deixou assim na sala, ele foi na cozinha pegar uma água, e ele teve uma conversa íntima e rápida ali com Deus. Ele virou e falou assim: eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher, mas eu não aceito que ela não acredite no mesmo que eu. Então, se o senhor quiser que eu realmente fique com ela, converte ela. Se o senhor converter ela, eu prometo, nunca mais eu vou ter nenhuma mulher na minha vida. Eu vou casar com ela. E ele fez essa promessa. Pois bem, ele foi me contar quando a gente já estava ali fazendo orações. E ele nunca foi aquela pessoa insistente de querer convencer, sabe? De querer a todo custo falar assim que eu estava errada e que ele estava certo. Não. O principal que eu vejo que o Arthur fez foi o exemplo. Foi quem ele era comigo como homem, quem ele era de postura, de tratar, qual era a visão de mundo dele. Eu falo que assim, a visão de mundo dele foi uma coisa que me encantou muito. Então, o exemplo dele foi o que mais me arrastou, né, que me cativou. Pois bem, mas até aí eu ainda não estava indo à igreja, mas eu já estava assim, aberta, né, com o coração mais maleável sobre Deus. Ok. Aí vamos casar, ele me pediu um casamento, ficamos noivos. Começamos a conversar sobre como vai ser o casamento. Aí ele
bom, eu gostaria que fosse na igreja. Olha, eu não faço questão, a minha cachorra sai. Eu não faço questão, né? Por mim era na praia, aquela, né? Sai, eu vou desativar os comentários, hein, rapaz? Isso aqui não é momento de falar certas coisas. Eu falei, por mim é na praia. Mas assim, a minha família é muito pequena. Muito pequena. Assim, de familiares que iriam no casamento, era coisa de 2, no máximo 3 mãos. A maior parte do casamento quem iria era a família dele. A família dele era essencialmente católica. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, vamos fazer na igreja para agradar sua família. Para agradar sua família. Só que para fazer na igreja é a burocracia, tá? Então tem toda a burocracia para você fazer na igreja. E eu não sou batizada. Ele é batizado. Então procura igreja, aí tem isso, precisa daquilo outro, papapá. Falei, bom, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Fui eu lá fazer o curso de noivos. Pois bem, vamos fazer o curso de noivos. Foi no curso de noivos que eu me converti. O curso de noivos me tocou de uma forma que eu saí de lá assim, ó, tendo plena certeza que ali era que eu tinha realmente encontrado minha fé, que ali eu poderia realmente confiar, acreditar novamente. Aquela coisa, eu digo novamente porque eu acredito muito que na nossa essência a gente está conectado com Deus, a gente nasce crendo, a gente nasce com isso mesmo, faz parte de nós como seres humanos. Eu perdi, eu percebo que eu perdi isso ao longo ali do meu desenvolvimento, enfim. Ali naquele dia do curso de noivos eu falei assim, é isso. E quem deu, inclusive, quem finalizou o curso de noivo foi o Padre Rodrigo, que vocês vão fazer a viagem lá, que eu comentei contigo. Ah, sim. O Padre Rodrigo chegou, ele deu uma palestra final lá no curso e tudo mais, e eu saí de lá assim, encantada, encantada. Pois bem, desde o dia do curso de noivos, a gente nunca mais parou de ir à igreja. Eu comecei a frequentar, a gente vai à igreja todos os dias, a gente vai à missa todos os dias. Eu tô fazendo a catequese, vou me batizar agora em julho, final de julho, provavelmente. E é isso. Aí a gente está aqui. Hoje, assim, eu digo que o nosso momento de ir à missa é o momento mais esperado do nosso dia. A gente pode ter qualquer compromisso que seja, que a gente realmente adequa a nossa agenda para isso. O momento da catequese, eu falo que é o momento mais esperado da minha semana. Eu amo minha catequese, eu amo os nossos padres, assim, foi o que mais deu sentido para minha vida. E hoje, quando eu falo para os rapazes sobre relacionamentos, apesar de eu trazer todo um embasamento de fato científico, comportamental, também trabalho com programação neurolinguística, enfim. Ó, rapazes, eu vou pedir para Ana travar os comentários, tá? Então, cuidado. Ana, se você quiser ver algum comentário ofensivo, pode bloquear a pessoa excluída da live, fique super à vontade. Tá bom. Apesar de eu trazer todo o embasamento científico, comportamental, biológico por trás de tudo, de todo método que eu passo, hoje eu tenho a confiança e a leveza de trazer para quem faz sentido, mostrando como que a ciência fala isso e o que isso aqui tem a ver com o que Deus nos ensina, o que a igreja me ensina. Então eu consigo fazer essas correlações de uma forma muito natural para quem é católico e até para quem não é, mas está aberto a ouvir. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou, inclusive, muito a minha visão no meu trabalho. No meu trabalho também. Porque eu comecei, obviamente, né, a observar coisas que eu falava que talvez não condiziam tanto com as virtudes que a igreja ensina. O que é que eu posso trazer aqui de visão mais espiritual sobre isso? Então, assim, a minha conversão mudou toda a minha vida, minha relação, minha vida profissional. E não tem, assim, para mim não tem nada que seja mais importante na minha vida do que a nossa religião, do que a nossa igreja. Hoje, né, dia de Corpus Christi, fomos lá, gente, que coisa maravilhosa, coisa mais linda que foi aquela missa. E olha só que legal, né? Eu vou arrastando o povo, né? Eu vou arrastando o povo. Tem um casal de amigos nossos que eu convidei para ir na catequese de visita, estão apaixonados, assim, estão também se convertendo. Hoje até lá participaram da missa, vieram agradecer por eu ter apresentado para eles. Tá mudando a vida deles. Então, assim, até eu tô falando isso aqui para esse detalhe, assim, para você, Ana, porque o como que eu sei que você já faz isso, né? Mas o como que a gente não pode duvidar, às vezes, de um simples ato
fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Assim como eu me converti no curso de noivos, eu vejo esse casal lá indo numa catequese que nem era para eles estarem indo efetivamente, como que isso mudou a vida deles por causa de um convite despretensioso que eu fiz. Assim como eu já levei mentorados meus indo na catequese comigo, indo na missa, e eu vendo isso surgindo em frutos na vida deles. É incrível. E isso foi quando? Quando que você fez o curso de noivos? A gente fez... Não, foi final de outubro do ano passado. Faz pouco tempo, então. Sim, Então agora que você... A quaresma foi brava, né? A quaresma também foi assim, foi um momento... A gente começou tudo. Foi ali foi que a gente criou o hábito de ir todos os dias, quando na quaresma. Olha que coincidência. Eu e meu noivo também. A gente começou com o hábito de ir na missa todos os dias na quaresma também. E é uma coisa que não tem volta, né? A gente colhe os frutos espirituais desse hábito, né? Dessa virtude e a gente não se vê mais sem a missa. Né? E você ainda... É mal se eu não for. É isso mesmo. E você ainda não é batizada, não tem a primeira comunhão. Ainda não. E já tá Ainda não. fazendo esses frutos. Imagina a hora que for. Nossa, maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser assim. Eu já sinto que eu vou estar indo pro andar de cima. Com certeza. Inclusive, Ana, assim, se você me permite, é claro que você é quem entrevista aqui, não sou eu, né? Com toda a humildade aqui da minha fala. Mas eu ia adorar se você contasse bem brevemente, assim, um pouco sobre a sua relação mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque tem vários rapazes que estão aqui que me acompanham. Obrigada, Padre Romano. Tem vários... Ó, Padre Rodrigo! Entra o Padre Rodrigo, gente. Olha o meu padre aí. Já mandei um aceno. Tem vários rapazes que me acompanham aqui que são cristãos. Tem protestantes, tem católicos. E eu sei que vários de vocês, rapazes que estão aqui me ouvindo, não tem, independente da religião, eles escutam com o coração aberto, né, sobre a nossa experiência com Deus, para levar isso para a vida deles, né, como que isso pode colaborar. E muitas vezes eu vejo que às vezes eles estão um pouco desacreditados de terem mulheres ainda de fé, sabe? Mulheres com virtudes, mulheres de valores nesse mundo. E eu falo, gente, vocês vivem numa bolha, fura bolha. Porque a bolha na qual eu vivo, o que eu mais conheço são mulheres incríveis. Só que a realidade de vocês que vocês vivem, vocês não veem isso por causa dos lugares que vocês estão frequentando, das pessoas que vocês estão se relacionando. Então, conta pra eles um pouco só sobre o seu relacionamento, Ana, pra gente inspirar os rapazes. Claro, vamos lá, vou contar um pouquinho. Então, gente, eu acho que assim, o meu relacionamento, eu comecei em 2018, eu conheci o Lucas em 2015, na verdade. A gente se conheceu na igreja, né? Ele servia no altar e eu cantava na missa todo domingo. A gente se via nas missas de preceito. Então, por exemplo, Corpus Christi, com certeza a gente ia se ver. Então, toda missa solene, toda solenidade, toda festa que tinha, a gente se encontrava, porque ele servia nessas missas maiores como acólito e ele não ia no mesmo horário de missa que eu, né? Por isso que a gente só se encontrava nessas. E aí a gente fez o EJC, que era o Encontro de Jovens com Cristo Juntos, lá em 2015. Só que na época eu tava assim, totalmente perdida na vida, seguindo. Eu tava namorando um jovem protestante, né, na época, mas ele não era de prática, assim, não tinha virtudes, uma vivência, sabe? Então o relacionamento foi muito conturbado. A gente era dois adolescentes, duas crianças praticamente, né, que tinha 15 anos. Então, na época, acabou que eu não desenvolvi nada com o Lucas, né? Ele acabou seguindo outro caminho, eu seguindo outro. E a gente se reencontrou em 2018, quando eu terminei esse relacionamento. E aí a gente se reencontrou, começou a sair e tudo mais. E o nosso relacionamento, desde o começo, a gente já tinha valores, sabe? E o que eu sempre dou sempre dou a dica para os rapazes, para as moças também, é que eles coloquem os valores inegociáveis deles na mesa antes de começar o relacionamento. Porque muitas vezes a gente começa um relacionamento achando, né, que vai ser mil maravilhas e aí a gente está tão apaixonado e envolvido com a pessoa que a gente não consegue falar para ela coisas que são essenciais para nós.
né? E aí depois, quando já tá, sei lá, 1 ano de relacionamento, você vai falar que você é católico. Ou então você vai falar que você, sei lá, quer viver a castidade. Como que você vai falar que você quer viver a castidade depois de começar a namorar com outra pessoa? Tipo assim, é até um desrespeito com a pessoa, eu penso, né? Porque ela espera, no mínimo, que você seja sincero, que você fale aquilo que você quer no relacionamento. Aí, às vezes, a pessoa tá com uma expectativa totalmente distante daquilo que você almeja. Aí, na hora que você fala pra pessoa, você até quebra, né? É um Frustra a pessoa. susto, né? Eu acho até, assim, injusto com a pessoa você não falar. Então, o que teve de diferente nesse relacionamento que eu comecei com o Lucas foi essa sinceridade desde o início. Então, assim, a gente não era perfeito quando a gente se conheceu. A gente não é perfeito ainda, né? Nós estamos numa constante luta, numa constante busca, numa constante conversão. E quando a gente se conheceu, o que a gente tinha de semelhante era o nosso propósito, que ainda precisava ser muito lapidado. Aquele propósito estava meio torto ainda, sabe? Mas era um desejo mesmo de viver um relacionamento bom, de ir pro altar, sabe? De ter uma família. Então, quando a gente começou, o objetivo era esse e a gente colocou tudo na mesa. Ó, eu quero viver isso, eu quero me casar, a gente vai começar um relacionamento, mas a gente vai fazer o máximo para viver a castidade. Sabe? Desde o início, a gente colocou tudo ali e falou: nós vamos nos empenhar. A gente não é, como eu disse, a gente não é perfeito. E muitas vezes, igual você falou, né? Os rapazes, às vezes, se queixam pra você falando que não encontram mulheres boas, mulheres dispostas e tudo mais. Mas às vezes tem alguns pontos, né? Não sabe aonde procurar. A outra coisa é não colocam na mesa com medo de que a mulher fuja, né? Tem Então, medo do que a mulher vai pensar, que vai perder a mulher. não, e às vezes, olha que coisa maluca, né? Ele vai lá, fala assim: vou começar meu relacionamento. Aí começa o relacionamento, não fala aquilo que ele pensa, né? Que tem como objetivo. Aí ela também fica com vergonha e não fala. Aí eles começam a viver uma coisa distante do que os dois queriam e o relacionamento acaba indo numa direção totalmente contrária. E às vezes é o que ela quer também, só que ela não vai falar, né? Às vezes é o que ela busca também, né? Um relacionamento, uma família. Então, assim, falar é essencial. Falar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês buscam é essencial. E um terceiro ponto é não esperar que que a moça ou o cara seja perfeito. Porque vocês juntos vão buscar juntos melhorar, né? Vocês vão buscar uma melhora constante. E vocês têm que ser uma pessoa que conduz o outro para Deus, que conduz o outro para o que é bom, né? Para o que é reto. Independente de religião, gente, vocês têm que conduzir o outro para ser uma pessoa virtuosa, para ser uma pessoa correta, para ser uma pessoa de valor, né? Então, às vezes a gente fica esperando muito o cara perfeito, a mulher perfeita, e essa pessoa nunca vai chegar. Porque a gente tem que estar disposto, né, a construir virtudes no outro e ser realmente um amparo para o outro, assim como o outro tem que ser Um um amparo instrumento, pra né? gente. Um instrumento, exatamente. Como o seu atual esposo foi para você, né? Ele Não, foi um atual e instrumento. único, né? Imagina se ele quisesse arrumar uma católica perfeita, que fosse totalmente virtuosa, tudo. Imagina, vocês não teriam vivenciado o amor lindo de vocês e muito mais do que isso. Ele não teria conseguido fazer com que Deus agisse na sua vida, na sua história. Foi quase um Então, milagre. olha que importante, né? A gente dá a chance também para pessoas que aparentemente não são maravilhosas, mas que estão dispostas a viver algo sério com a gente, né? Então, eu acho que é fazer essa diferenciação. A pessoa está disposta a viver algo sério ou ela quer só aproveitar o meu corpo, né? Aproveitar a vida, o meu dinheiro, alguma coisa assim. Eu acho que eu daria essas dicas e são essenciais para qualquer um. Foi o que eu vivenciei, né? Como eu disse, não tem um relacionamento perfeito, nós somos super falhos, mas é você ter um objetivo semelhante e buscar a melhora do outro, sabe, Mari? Objetivo Não sei se tem... semelhante. Muito bom. E o seu Anotem isso. testemunho o seu testemunho diz muito, né, disso que eu tô falando, né? Você e o Lucas estão lá há quanto tempo juntos? Vocês estão noivos? Conta pro pessoal. A gente Já casaram? a gente tá junto há 4 Olha anos e meio. aí, pessoal. Estamos juntos há 4 anos e meio e noivos há 1 ano e meio.
Mas a intenção era a gente se casar esse ano, mas aconteceu algumas coisas que infelizmente vai ter que ser adiado, porque a gente comprou a nossa casa, só que a casa está em construção e não é uma construção tipo, particular, é uma obra de um bairro planejado. Sei. Então, por ser planejado, eles estão enrolando a entrega, estão falando que vai demorar mais 6 meses do que o prazo do contrato. Então, tá todo esse rolo que a gente acabou pensando bem, falou, não vamos nos apressar sem ter a certeza, né, de que a gente vai estar com a casa, com as coisas, sabe? E como surgiu essa oportunidade de ter a casa e tudo mais, a gente acabou acatando isso, né? Não como uma regra que todo mundo tem que ter casa e tudo para casar. Não é Legal. isso que a gente pensa, sabe? Mas foi as nossas circunstâncias e acabou levando a isso, né? Que Então eu legal. acho que vai ficar pro ano que vem o casamento. Mas é tudo no tempo de Deus, né? A gente vai fazendo aquilo que Deus vai guiando. Mas que exemplo, viu? Assim, o relacionamento de vocês é lindo. Eu acompanho aqui um pouco de longe. E olha só, rapazes, né? Olha aqui o relato da Ana, uma mulher linda, virtuosa, né? Uma mulher que tem seus valores, que não negocia isso. E ela acabou de dar um banho aqui pra gente, né? Eles estão juntos há 4 anos, já compraram a casa deles, eles estão planejando a vida deles juntos. Tem um propósito juntos, né? De formar essa família, de viver o que Deus preparou para eles, o que Deus ensina, né? A vontade de Deus. Então, olha só que interessante. Inclusive, teve um comentário que passou aqui agorinha mesmo, Ana. Não sei se você viu, acho que a Dadá, talvez. Falou assim que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é muito... Eu vejo isso muito como real. Porque se nós temos um propósito em comum, nós vamos nos ajustar e nos moldar para alcançar esse propósito que nós temos em comum, né? Agora, se eu busco uma coisa, você busca outra, logo você vai olhar para mim como insuficiente para o que você quer, eu vou olhar para você como insuficiente para o que eu quero e eu vou dar preferência e prioridade para, sei lá, para minha vida profissional, para qualquer outra coisa que a pessoa queira. Faz sentido? Sim, faz todo sentido, é exatamente isso. Eu acho que os dois têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E assim, o Felipe falou, o que acha de homens que não pensam em casar? Eu acho que casar, gente, assim, desculpa fazer só mais esse adendo antes da gente continuar o tema da live, mas assim, eu acho que casar é muito mais do que algo religioso, do que crença. Eu acho que casar é você levar algo a sério, né? É ser um homem de virtudes. Então, se você quer, eu não sei assim como você aborda esse tema de casamento no seu curso, né, no seu método, mas eu acho o que você pensa, amiga. eu acho que assim, Você acredita? o casamento ele é algo que é essencial para o homem que quer ser sério, né? Que quer ser virtuoso. Não que você tenha que começar a namorar e já casar, mas você tem que estar entrando no relacionamento já almejando, né, o casamento, já almejando levar aquela mulher para o altar, né? Eu acho que levar uma mulher para o altar é o ápice da masculinidade. Não sei você, mas eu acho que é o ápice da masculinidade. O cara falar, poxa, essa é a minha mulher, eu lutei por ela, eu trouxe ela aqui, sabe? É muito mais que é muito mais do que religião, do que crença, enfim, é muito mais do que isso. É realmente seriedade, até porque não é só a questão de casar na igreja católica, mas casar, ter o compromisso ali, né, sério, diante dos homens, diante de Deus também, se você for uma pessoa que acredita em Deus. Mas agora, assim, ô Mari, só comentando uma coisa sobre o início do seu testemunho, que eu achei ele muito legal. Ontem eu estava escrevendo um artigo, eu escrevo os artigos da minha biblioteca católica, né? Alguns deles. Ai, que E eu chique. estava escrevendo um artigo sobre Santa Edith Stein. E a sua história me lembrou muito a história de Santa Edith Stein. Olha que coincidência, né? Ontem eu estava escrevendo e hoje você está me contando aí o seu testemunho e eu liguei muitos pontos, assim. Porque no início da vida dela, ela era uma jovem de origem judaica, né? A família dela era judaica, mas ela não seguia a religião, né? Aos 12 anos ela já se distanciou da religião e se declarou ateia. Mas ainda assim ela tinha no interior dela uma busca assim pela verdade, um desejo de conhecer as coisas e tal. E aí ela começou a fazer filosofia. E nesse meio tempo, buscando a verdade, me lembrou muito você, assim, buscando a verdade, Aham. ela, tipo assim, leu um livro de Santa Teresa d'Ávila, que é o livro da vida, a própria autobiografia, né, de Santa Teresa d'Ávila.
E ela passou a noite lendo o livro, ela ficou tão impactada por aquilo que a Santa Teresa apresentou, que no dia seguinte ela acordou e falou assim: eu encontrei a verdade é essa aqui. Né? E aí ela, além de... Ela era judia, era depois ateia e depois se tornou católica, carmelita e morreu como mártir da igreja há menos de 100 anos atrás. Então, assim, só queria falar isso pra você porque me lembrou muito mesmo Incrível. a história dela. E olha como que realmente, assim, quem busca, né, Mari, a verdade encontra, né, independente das suas origens, do que você acredita. Né? Eu acho que aconteceu E isso com essa você, não foi? não, total. E essa é a real sensação, verdade. Porque, olha só, e eu tô falando isso aqui, gente, um linguajar para qualquer pessoa entender, tá? Quando eu comecei, assim, a me abrir, eu cheguei em igreja evangélica. E tudo bem, viu, gente? Não é sigam sua fé, o problema é seu, você faz o que você quiser da sua vida, tá? Mas não me tocava. Eu falava assim, eu falei, não acredito. Não, eu vejo mentira, né? Na minha experiência individual, viu, gente? Calma. Eu falava assim, não é uma verdade. Então, quando a gente fala, às vezes, isso era muito confuso na minha cabeça, de falar, buscar a verdade. Eu falava, como assim verdade? Como assim verdade? Verdade é relativo. A verdade é individual. Não é. Não é. Cada um no seu tempo. Uma hora vocês vão entender isso. Não é Jesus. Mas não é. Então, realmente, essa é a sensação. Encontrei a verdade. É profundo. E é profundo e vira sua cabeça, a sua vida totalmente ao contrário, né? Eu falo que assim, hoje todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, minha, do Arthur, do meu marido, da nossa casa, absolutamente tudo é seguindo o que a nossa igreja nos ensina, o que o nosso padre nos... Tudo eu pergunto pro meu padre. Tudo. Já inclusive, olha, até me lembrou aqui uma coisa. Inclusive, a gente já desfez sociedades fazendo muita grana, porque não estava de acordo com os nossos princípios, com as virtudes e os valores que a gente está, de fato, seguindo na nossa vida. Então, a gente abriu mão de negócios que faturavam milhares, 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 milhares para R$ 1 milhão por causa disso. E, assim, quando meu marido procurou a orientação do padre, ele falou assim, você nunca vai se arrepender de fazer o que é correto. Você nunca vai se arrepender do que é correto. Ele olhou pra minha cara e falei, vai embora, filho, nem pensa 2 vezes, vai. Encerra isso aí agora. E assim, Deus abençoou que o negócio que a gente ficou prosperou de uma forma absurda, como a gente nem imaginava, cada vez mais. Então, assim, a gente não se arrependeu do que era correto. Ó, Padre Rodrigo, olha, me conta que eu me conta que eu joguei pesado com vocês no curso de novo. Já contei que você não estava aqui, eu estava falando que o senhor que deu o nosso curso me converteu. Esse é o padre que me converteu, gente. Ele fez nosso casamento. A gente tirou o Padre Rodrigo daqui de São Paulo. A gente mora em São Paulo, Alphaville. A gente pegou o Padre Rodrigo, levamos ele para Vitória do Espírito Santo fazer nosso casamento lá, celebrar pra gente. Com a gente, né? Padre Rodrigo, inclusive sigam o Padre Rodrigo, gente. O conteúdo dele é ótimo. Ó. Clica aqui no. Melhor coisa do mundo é ter um padre assim, gente. Um padre que quer converter mesmo a gente, quer levar a gente pro caminho certo, né? E o Padre Rodrigo é ótimo, gente. Ele, assim, a linguagem dele é maravilhosa. Vocês ouvirem ele falar um pouquinho, vocês vão ficar assim. Primeiro vocês vão rir, porque ele é ótimo, né? Pra descontrair com o Padre Rodrigo mesmo. Então toca o coração da gente de uma forma muito simples. É ótimo. Parabéns, Padre Rodrigo. Obrigada. Sigam ele, gente. Mari, a outra coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, mais sobre o seu trabalho, né? Você começou fazendo biologia, né? A sua vida, assim, acadêmica. E aí, como que foi isso? Aí você foi para biologia, depois o que você fez de mestrado? Você falou que fez mestrado, né? Qual foi o seu mestrado e como que você passou assim, a transformar a sua vida profissional para o mercado digital, né? Que hoje é. Tipo assim, como você dá animal para isso, né? Você ainda trabalha com a biologia em algum sentido? Conta pra gente tudo isso. Eu trabalho com a biologia porque eu trago princípios biológicos. Então, como que o nosso comportamento ele se dá? O que faz uma pessoa ter um determinado tipo de comportamento? Uma coisa muito simples que a gente pode usar, que não precisa ser biólogo para visualizar, é a interferência, por exemplo, dos nossos hormônios. Né? Nós mulheres temos a atuação de vários hormônios femininos e os homens têm mais, não que as mulheres não tenham,
a atuação dos hormônios masculinos, da testosterona, por exemplo, que traz maior força, maior proatividade, ação, capacidade de agir, literalmente, de reflexo. Ou seja, por que um homem extremamente masculino, ele tá andando com uma mulher na rua, ele tem a capacidade de prever, por exemplo, quando um carro está vindo na direção deles, e por um reflexo em questão de milésimos de segundos, ele consegue tirar a mulher da reta desse carro. Então, tudo isso traz uma explicação biológica, fisiológica por detrás. Então, sempre que eu trago uma determinada situação que acontece, por exemplo, esses dias eu postei aqui nos meus stories. Existem algumas diferenças, né? O povo fala por aí que homens e mulheres são iguais. Não somos iguais. Não somos diferentes. Então, entender essas diferenças ajuda o casal a até aceitar, né? De olhar e falar assim, tá tudo bem, é um ser diferente de mim. Não tem necessidade diferente de mim, além da individualidade humana. Por exemplo, esses dias eu postei no Stories falando sobre a mulher, quando ela está com um problema, ela tem essa maior tendência a querer falar sobre o problema. Então ela começa a conversar com o marido, com o namorado, a contar, e fala. Aí ela fala de um problema, daqui a pouco ela tá trazendo outro problema que ela se lembra no meio da conversa. E geralmente o homem, o que ele faz? Na hora que a mulher começa a falar sobre um problema que ela está tendo, ele pega e fala logo uma solução. Vamos dizer assim, um exemplo. A mulher estava comentando que brigou com uma amiga, que a amiga decepcionou ela, ou com a mãe, não sei o quê. O cara vai virar e fala assim, então se afasta dessa mulher logo, ué. Pra que você tem essa amizade ainda? Aí a mulher fala assim, nossa, mas que rude que você foi, pra que falar isso? E não sei o quê. Por quê? Porque o homem tem essa inclinação a dar a solução. Só que, no momento em que a mulher ela tem essa necessidade de falar, não é necessariamente que ela quer a solução, mas enquanto ela fala, ela pensa. E enquanto ela pensa, ao falar, ela encontra a solução. E no momento em que ela fala, esse ato de se comunicar libera ocitocina, que é o hormônio do relaxamento. A mulher ela precisa relaxar para assim ela conseguir parar. Sabe aquela frase parar para pensar? É o parar para pensar. Ela para pensar e ao pensar, verbalizando, ela encontra a solução. Então eu falo, quando você estiver conversando com uma mulher que ela estiver desabafando com você um problema, ela precisa liberar essa ocitocina para que esse estado de relaxamento faça ela conseguir pensar com clareza e não focar tanto só no problema. Porque quando você foca no problema, você não olha para a solução, você está focado no problema. Então, quando a mulher trazer um problema, ao invés de você só chegar já falando a solução, para de falar com essa mulher, troca de amizade, ela não te merece, esse tipo de coisa. Pergunte como que ela está se sentindo para que ela fale ainda mais. E você vai perceber que pode ser que ela encontre a solução sozinha. Você virar e falar, é mesmo, meu amor, caramba, que coisa. E como que você está se sentindo sobre isso? O que você gostaria que acontecesse para melhorar essa situação? Ou seja, dá corda para a mulher falar sobre os sentimentos dela, do que ela está passando. E aí, ao ela falar, e você pode perguntar, e o que você gostaria que acontecesse para que você fique satisfeita? Ou seja, qual é a solução que ela quer? Ela pode falar, eu sei, ou ela falar, não sei. Que às vezes a mulher ainda está confusa e não sabe o que ela quer. E aí você pode, se você é homem, como um homem proativo, que sabe encontrar soluções na sua vida, você vai virar e vai falar, olha, eu vejo aqui uma coisa que pode ser bom para solucionar esse desafio, esse problema. Você quer ouvir? Aí ela já relaxou, ela já falou. E aí você pode ir lá e ofertar qual é a solução para aquele caso que ela está te contando. E ela vai ver você como um homem dominante. O que é um homem dominante? É um homem masculino que toma posição nessa relação, nessa função. Ela vai se sentir protegida, segura. Por quê? Porque eu tenho um homem com o qual eu posso contar, mas que ele não desvalida o que eu estou sentindo. Porque quando o homem chega já dando a solução, sem querer saber como que a mulher está se sentindo antes, é como se a gente sentisse que ele não se importa com a gente. Você nem se importa comigo, já está falando essas coisas. Então, isso vai ajustando a relação, entender essas diferenças. E aonde que isso traz, então, Mário? Beleza, e minha pergunta lá sobre como você saiu da biologia para falar de relacionamento. É que eu uso a biologia, assim, até hoje. Porque são os princípios biológicos, fisiológicos e até ancestrais sobre o nosso comportamento. Por exemplo, qual é a maior necessidade da mulher, inclusive moderna? Ou seja, a mulher nessa configuração que nós temos hoje. É a segurança emocional. É da mulher se sentir segura com o homem, dela olhar e falar assim, esse cara não vai me trair. Ele vai estar comigo nos altos e nos baixos. Porque muitos homens acham que a maior segurança que a mulher procura é a financeira. E tudo bem,
você ser um homem masculino que provém do teu lar. Faça isso, inclusive. Mas de nada adianta você querer transmitir toda a confiança, toda a segurança financeira se você não transmite confiança emocional, que é a maior carência da mulher atual. Não se sentir segura emocionalmente ao lado de um homem. Então, isso tudo vem desde os nossos ancestrais. Então, entender a nossa ancestralidade, a evolução da nossa espécie também auxilia a gente entender a dinâmica dos relacionamentos atuais. E aí, como que eu migrei, vamos dizer, da especialização em comportamento animal, que eu trabalhava com comportamento animal, eu era consultora ambiental, então eu trabalhava em processos de avaliação de impacto ambiental. Se iria ter vamos dizer, vai ter uma construção aqui de uma usina hidrelétrica, inclusive eu trabalhei na Amazônia inteira, enfim, vai ter uma construção de uma usina hidrelétrica. Então a gente faz a avaliação antes para liberação do empreendimento ou não. Então eu ia lá eu detectava quais espécies que vivem aqui, quais são os comportamentos e as demandas dessa espécie, o que ela precisa para sobreviver nesse ambiente. Dito isso, eu via, se esse empreendimento acontecer, como que vai interferir nessa espécie? Ela vai conseguir sobreviver no entorno desse empreendimento? Não, não vai. Ou, quais são as espécies que estão aqui? Existem espécies ameaçadas de extinção, que são muito específicos os comportamentos dela, as necessidades. Pará, nossa, eu trabalhei demais no Pará, amo Pará. Então, isso tudo impedia ou liberava o empreendimento de acontecer ali. Então, isso tudo demandava análise comportamental dos animais. Beleza. Só que, quando a gente fala, Ana, de comportamento humano, nós usamos vários princípios animais que foram observados no mundo animal e que a gente vai extrapolar para o mundo humano. Então, tem vários princípios do comportamento animal que a gente aplica, né? Se vocês forem lembrar, aí até da época de escola mesmo, quantos experimentos vocês não ouviram falar, né? Que são feitos em ratinhos, em macaco, esse tipo de coisa. Então, a observação do natural, eu até tenho uma frase que eu gosto muito de usar, né? Que assim, a natureza, ela explica tudo. E que é o que é real, inclusive, né? Quando a gente for falar de alguns outros assuntos mais polêmicos que eu nem vou puxar aqui. Mas quando você observa a natureza, você entende como que ela funciona. A natureza ensina muita coisa pra gente. Então, nos padrões comportamentais, até, assim, inclusive, o nosso padre lá, o que tá dando a nossa catequese, que é o padre Ubirajara, ele fala, né? A natureza é a forma ordinária de Deus atuar. Quando você olha para a natureza, é Deus ali. Como que essas plantas crescem, como que a natureza se desenvolve, como que ela interage. Vocês já perceberam a perfeição que existe por trás disso, gente? Como que um grupo de aves sai da América do Norte e voa para um mesmíssimo ponto na América do Sul, sem ninguém ter passado mapa para ela? Então, assim, eu percebo, inclusive, Ana, que eu sempre fui muito contemplativa, aquela pessoa que gosta de contemplar. Eu gosto de sentar e observar o céu, ver o pôr do sol, observar os passarinhos cantando de manhã. Isso tudo eu percebo que ali foi sempre onde eu tive minha fagulha ainda, a minha linha com Deus, sabe? Que eu tinha uma admiração e uma contemplação que ali eu me questionava. Eu falava assim, que perfeição. Que perfeição isso aqui. Enfim, então a natureza, ela explica muito, ela nos ensina tudo. E aí, como que eu trouxe isso para os nossos relacionamentos? Como que eu decidi migrar disso? Eu já tive também agência de turismo ecológico, enfim. Isso partiu de um questionamento meu, pessoal. Quando eu comecei a me questionar por que eu, uma mulher bonita, sempre fui uma mulher requisitada, gente, eu posso falar isso assim com toda tranquilidade. Uma mulher bonita, bem-sucedida, tinha minha empresa, né, tinha meus negócios, estudada, enfim, essas coisas todas, né, que o povo diz que é bom você ter. Mas, quando eu conheci alguns rapazes, eu tive poucos namoros na minha vida, mas sempre tive boas oportunidades com pessoas que eu negava e as pessoas me chamavam de burra. Sabe, aquela pressão, às vezes, da família, dos amigos, das amigas, que você tem que ficar com o cara que é o mais fodão, que é o cara que tem mais grana, que tem mais status, esse tipo de coisa. E eu falava assim, mas eu não quero. Não, mas você é burro, você não quer. Então eu comecei a me questionar assim, por que eu tenho oportunidade com homens que tem tudo que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele, shape, grana, status, esse tipo de coisa, mas ainda assim eu não quero. Não quero ficar com esses caras, eu não quero casar com um homem desse.
E aí eu comecei a me questionar por quê? Não. Se todo mundo diz que é isso que o homem precisa ter para que uma mulher fique com ele. E aí, como eu já trabalhava com comportamento, obviamente, eu tenho um senso de ser bem analítica, né? Crítica. Então, eu comecei a entender o que é que acontecia. Eu percebi que nesses homens faltava eles despertarem algo em mim. Que não era sobre o que eles têm, que eles tinham. E sim como eles faziam eu me sentir. E como nós nos sentimos não depende de algo externo. Por exemplo, tem mulheres que vão falar que prefere o homem de 1,85 m, o altão. Gosta de homem alto. Gosta de homem alto. Então, por que se as mulheres que dizem que querem tanto um cara com essas características específicas, às vezes você vê uma mulher incrível com um cara que é pior do que você? Com um cara que às vezes é mais feio, tem menos grana e esse tipo de coisa. Por quê? Seguindo esse exemplo, quando uma mulher fala que ela quer um homem alto, não é exatamente a altura. É porque um homem alto transmite segurança física. E é muito simples de você detectar isso. Numa conversa, se a mulher fala, eu prefiro homens altos. É mesmo? Que legal, entendi. E como que você se sente quando você está ao lado de um homem alto? Me sinto assim, segura, né? Porque é o quê? A mulher sente a segurança física. O que é a segurança física? É a segurança da violência, sabe? A proteção contra a violência, contra desastres, coisas que possam nos ferir a nossa saúde, nosso bem-estar físico, literalmente. Então, o homem alto, ele transmite segurança. Então, se ele transmite segurança, você não precisa ser alto para que uma mulher se sinta segura ao seu lado. Você pode transmitir segurança de outras formas, nas suas condutas. Por exemplo, o meu marido, por ele ter tanta visão em Deus, ele me transmite segurança. Por quê? Porque eu vejo o quanto ele é sábio, o quanto ele segue os princípios, as virtudes, os valores que Deus ensina. E eu sei o que a igreja prega sobre o casamento, sobre o casal. Isso me transmite segurança. Com certeza, o seu marido, ao você ver, o seu noivo, o Lucas, ao você ver o quanto ele é temente a Deus, o quanto ele é firme nas condutas dele, mesmo, e você pode me corrigir se eu estiver errado, mesmo que às vezes uma conduta dele firme, num primeiro momento te desagrade, você admira o fato dele ser firme na palavra. Isso te transmite uma segurança de eu sei quem ele é. Isso também é a segurança, você saber quem é o homem. Nós sabemos olhar e falar assim, eu sei quem ele é. Isso também faz eu confiar, eu me entregar. Isso tudo é segurança. Então, entendem, rapazes, que não é sobre o que vocês têm, é como você faz a mulher se sentir ao seu lado. Só que isso tudo demanda da gente ter um olhar sobre a vida, sobre valores. Porque se você se orienta sobre o que a mídia diz, ou sobre o que, às vezes, até infelizmente, a nossa família, que não foi exemplo de relacionamento, como que você vai saber o que é certo e o que é errado? Você tem que ter uma base moral para você seguir. E isso eu vejo que a igreja nos ensina perfeitamente. Porque a verdade é que a moral, e você pode até me corrigir que você sabe muito mais do que eu, né, Ana? Nesse sentido. Mas quem que instalou a moralidade? Não foi a política, né? Não sou nenhuma expert nesse assunto, mas... Então, aí a gente vai vendo que tudo está correlacionado com a nossa biologia, no final das contas. Por quê? Que uma mulher se sente segura ao lado de um homem, acreditar e confiar que ele vai estar com ela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, faz a mulher se sentir relaxada, ter ocitocina, que é o hormônio, faz essa mulher se sentir confortável ao lado dele. Então a gente vai correlacionando isso tudo. Faz muito sentido mesmo. Quando você foi falando, eu fui pensando assim no meu relacionamento com o Lucas. E quando eu tive meu primeiro relacionamento lá, com meus 15 anos, era super desse jeito que você falou, super conturbado, sabe? Eu não me sentia segura. A pessoa fazia várias ameaças a mim, sabe? Tipo assim, hoje na faculdade uma menina quis me beijar. Tipo, inventava coisas pra provocar ciúme em mim, Olha, sabe? Diversas vezes. Teve uma vez que eu vou te contar aqui rapidinho, mas é que foi tão chocante e diante do que você falou faz muito sentido. olha só. Ele estava andando de moto e aí ele parou do nada e falou assim, acabou a gasolina. E era tipo umas 10 horas da noite. E aí a gente parou num lugar totalmente deserto e ele falou, acabou a gasolina.
Aí eu fiquei desesperada, você pensa, né? No lugar à noite, vazio, 10 horas, e não tinha posto aberto perto. Eu falei, pronto, ferrou, o que a gente vai fazer agora? E aí passou, sei lá, uns 5 minutos, assim, mas eu reparei que ele não tava muito preocupado com o que ele tava falando. Ele tava falando, não, que acabou a gasolina e tal. Aí ele me mostrou na telinha da moto que realmente tava escrito falta de gasolina. Aí, tipo, ele esperou uns 5 minutos eu ficar em um estado, assim, de desespero, sem saber o que fazer, pra me falar que era brincadeira, que na verdade tava com problema no digital da moto, sabe? Onde indicava que tava com gasolina ou sem gasolina, tinha dado um problema e tinha zerado a gasolina ali. E ele fez isso de propósito pra me passar estresse. E aí, tipo assim, eu passei um relacionamento por Uma 3 anos, imaturidade, né? total, né? Mas eu passei um relacionamento de 3 anos, que não era todo momento assim, mas era cada dia tinha uma situação em que eu me sentia insegura, em que eu me sentia com medo, sabe? Tanto nessa parte, assim, de segurança básica, né? De coisas essenciais, quanto também de segurança do relacionamento. Então, era o tempo todo, tipo, com ameaça de ciúme, dessas coisas. E esse relacionamento foi tão terrível pra mim que minha mãe achava que eu tinha algum problema emocional. Porque eu chorava, tipo assim, toda semana eu chorava. Eu chorava quase todo dia. Eu ficava em ligação, eu gritava com ele. Eu, tipo, sabe uma pessoa totalmente descontrolada? Eu ficava descontrolada. Porque ele me tirava do controle. E aí eu achava, minha mãe achava, eu achava que eu tinha problema. Eu falei, eu tenho algum problema emocional? Não é possível, acho que eu sou o problema. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu abri uma palavra na Bíblia onde Deus falava perfeitamente assim, foi Apocalipse, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, né? A Nova Jerusalém, sabe? Que todos os sofrimentos iam acabar e tudo mais. E aquilo ficou marcado pra mim, sabe? E foi bem no término do relacionamento. E aí, passou um tempo, eu conheci o Lucas, a gente começou a sair e tal. E aí eu falei, eu comecei a achar estranho o meu relacionamento com ele. Porque eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Esse relacionamento é bom. Eu achava que todo relacionamento era ruim, era desgastante, que eu ia ficar gritando sempre. E aí eu descobri que no meu relacionamento é justamente isso que você falou. Eu acho que eu tô falando tudo isso porque foi passando um filme na minha cabeça, conforme você foi falando. Eu me senti segura com o Lucas. E a gente nunca brigou, eu nunca mais surtei. Eu falei assim, o problema realmente não era comigo, né? Eu não era Tava sabendo lidar com as circunstâncias, né? Exatamente, eu tava sendo constantemente provocada, né? O tempo todo me sentindo insegura, me sentindo com medo. E nesse relacionamento com o Lucas, é um relacionamento totalmente estável, sabe? A gente tem as nossas discordâncias, de vez em quando a gente discute, mas é uma discussão saudável, sabe? No mesmo tom, normal, a gente conversa, tal, resolve o problema e acabou, a gente, adultos, né? Agora, naquele outro relacionamento era assim, era tudo conturbado. E aí é o que você falou, porque o Lucas me transmite segurança, né? E não é só uma segurança física, mas também física, porque ele luta jiu-jitsu, né? Então, se segura pra ir Já sair. falo, já vai em luta, ó. Então, na rua com ele, eu fico segura, mas não é só isso, é uma segurança assim de saber que eu posso confiar 100% nele. Né? Eu posso confiar que ele não vai arrumar ciúme pra mim, que ele não vai fazer nenhuma peripécia a ponto de mentir alguma coisa pra me deixar desesperada, sabe? Então, realmente, assim, segurança pra mulher. Você foi falando, eu fui lembrando disso, fui fazendo um filme na minha cabeça. Eu falei, preciso falar pra ela, porque perfeito, é isso mesmo. Isso aí, ó. Olha aqui um comentário que o Arthur, meu marido tá aqui, ó, gente, Arthur. Ele fez aqui, que foi o que você acabou de falar que você e o Lucas fazem. Vocês atacam um problema, não atacam um ao outro. Então, se vocês têm um problema, e é assim que eu e o Arthur, a gente leva isso como uma filosofia, viu, gente? Um princípio. Que é o quê? Aconteceu uma situação que desagradou, uma coisa que eu fiz, ou que ele fez, ou uma coisa que aconteceu aleatória da vida. A gente não vai atacar um ao outro como se o problema fosse a pessoa. O problema é o problema. Então, ó, por exemplo, você vai. A Ana se comportou, falou de um jeito grosseiro com o Lucas. Na verdade, o Lucas chegar e falar assim: você é uma grossa. Olha como você falou comigo, né, Ana? A forma como você falou me desagradou. A forma como você falou, eu não gostei. Ou seja, eu não estou atacando a Ana, eu estou atacando a palavra.
Eu estou atacando a forma como ela falou. Então, olha, essa forma não me